Temos aqui, então, 15 verbos auxiliares. Isso aqui, gente, é o início de tudo. Se você pensar em começar a estudar pelo menos o inglês, isso não acontece com todas as línguas, mas em inglês você tem que saber estes 15 verbos auxiliares aqui. É o começo de tudo. Em português, lembram quando vocês estudavam conjugação verbal? Aquela tabela enorme de verbos, né, com a primeira conjugação, a segunda, a terceira, a quarta, né, os diferentes modos, né, o indicativo, o subjuntivo, né, aquela tabela enorme de verbos. Quando um estrangeiro vai estudar o português, ele estuda isso. Ele quer aprender a falar em todos os tempos verbais, né? Eu como, eu comi, eu comeria, eu comerei, né? O estudante do português quer aprender a conjugar verbos. Em inglês, nós não conjugamos verbos. Vejam por quê. Vamos vir para essa tela aqui. Vamos pegar aqui o verbo ir em inglês. Ir é to go, né? Esse R que vocês veem ali no português, o equivalente dele em inglês é o to. Então, se em português o verbo termina em R, em inglês você vai ter essa partícula aqui, chamada partícula formadora do infinitivo, que corresponde ao R. Ir é to go. Como você diria comer? Comer em inglês é to eat. Sempre que você tem o R, que em português chamamos infinitivo, esta forma aqui está no infinitivo. Comer não está em nenhuma pessoa. Você não fala eu comer, ele comer. Então o verbo está no infinitivo. Comer em inglês é to eat. Tá? Right. Então nós pegamos ali o verbo to eat, comer. Temos 3 colunas apenas de verbos. Então, lembrando, né, que em português você tem aquela tabela enorme de conjugação de verbos, né? Em inglês, nós só temos 3 colunas, vejam. Eat, ate, eaten. E também lá na frente temos o eating. Isso aqui é tudo que temos em inglês. Então pense bem, você tem aquela tabela enorme de conjugação de verbos em português e em inglês você só tem essas 4 colunas aqui. Na verdade são 3, né? Mais o contínuo aqui. Vejam, a primeira coluna está no presente. Por exemplo, I eat quer dizer eu como. Está no presente. A segunda coluna, I ate, significa eu comi. Ok? A terceira coluna, aqui, eaten, ok? Vejam, I have eaten, que significa eu tenho comido. Eu tenho comido. Então, eat é como, está no presente, eu como. Ate é o passado, eu comi. Ok? Eaten é comido. Ele vai sempre aparecer aqui com o verbo ter, né? Eu tenho comido, eu tenho feito, eu tenho pensado, eu tenho trabalhado. E aqui, eating. Eating é comendo. I am eating. Eu estou comendo. Esse ing aqui,
equivale ao NDO. Ora, se em inglês existem apenas estas 4 formas aqui de verbos, gente, como, comi, comido, comendo, como é que eu digo eu comeria, eu comerei? É por isso que nós temos os verbos auxiliares. Vejam aqui. Estes verbos auxiliares que você deve estudar para você poder falar em todos os tempos verbais, porque nós só temos 4 colunas. Então, como que você diria eu comeria? Você vai usar este auxiliar aqui, ó. Would. Vamos voltar ali. Então, como só temos estas 4 colunas aqui, em inglês, eu como, eu comi, eu tenho comido, eu estou comendo. Como é que eu vou dizer eu comeria? Aí usamos lá, como eu falei para vocês, o auxiliar would. Esse would vai dar para a gente o ia, depois do R. Ria, comeria, faria, andaria, estudaria. É would que forma essa desinência, esse finalzinho do verbo ali. Porque ele não está aqui, né? Então eu vou usar o would com a primeira coluna para fazer comeria. Pronto. Aqui temos comeria. Então, comer é eat. E esse ia aqui, depois do R, é would. Então, would é esse ia aqui do português. Então, vejam. I would eat. Eu comeria. E pode ser para todas as pessoas. You would eat. Você comeria. He would eat. Ele comeria. She would eat. Ela comeria. We would eat. Vamos por aqui antes o it. O gatinho lá. It would eat. Ele comeria. A formiga, o inseto, ok? We would eat. Nós comeríamos. Então não é só o ia, né? Esse would, ele faz ia, íamos, vejam. We would eat, aqui é nós comeríamos, ok? You, no plural aqui, you would eat. Vocês comeriam. They would eat. Eles ou elas, né, comeriam. Vamos completar aqui. She would eat. Ops, é a tradução aqui, né? Ela comeria. E aqui abaixo, ele ou ela, o inseto, né, comeria. Então você veja que o would em português teria como correspondente esse ia, íamos e aqui iam. Por que eu estou falando de would, um dos 15 verbos auxiliares? Porque só temos estas 4 formas verbais na língua inglesa. Comer, ou eu como, eu comi, I ate. Eu tenho comido, I have eaten. Eu estou comendo, I am eating. Não existe a forma comeria. Então, eu tenho que usar o auxiliar would. Vamos voltar ali na tela
dos verbos auxiliares, você já viu como que você usa would. Vamos ver agora will. Na verdade, o would é passado de will. Vejam como funciona will. Estou falando de verbos auxiliares. Os verbos auxiliares existem para suprir esta fraqueza aqui dos verbos. Nós não temos aqui o verbo comerei. O verbo comer no futuro, né? Não temos. Então eu vou usar o auxiliar will. Will eat. Comerei, comerão, ok? I will eat. Eu comerei. E vai embora. You will eat. Você comerá. Ok? Etc. He will eat. Ele comerá. She will eat. Ela comerá. Aí a formiguinha aqui, o inseto. It will eat. Ele ou ela comerá. We will eat. Nós comeremos. You, vocês. You will eat. Vocês comerão. Eles e elas, they will eat. Eles comerão. Então, esse will faz esse a, este a, aqui também. Vejam. Eles comerão. Essa é a função de will, esse ão aqui. Repetindo então, como temos apenas estas 4 formas verbais, eu vou usar um verbo auxiliar para suprir aquela deficiência ali. Will e would, por exemplo, né? Good. Então você tem que aprender os verbos auxiliares em inglês. Porque quando você domina os verbos auxiliares, você terá capacidade de falar em todos os tempos verbais. Geralmente, em qualquer método de ensino da língua inglesa que se preze um bom método, ele vai trazer para você todos estes verbos auxiliares aqui. Geralmente começando com o verbo to be, que é o verbo ser, estar, né? É a origem de tudo. Né? Do. Vamos falar aqui do do. Quando eu falo do, você que tem já algum estudo do inglês, você vai ver lá a letra D e a letra O. Do, né? Mas uma criança que não foi alfabetizada ainda, quando eu falo do, ela fala, opa. O papai e a mamãe está falando no presente. Ele nem sabe o que é presente e passado, né? Mas ele ouve esse som, do. Na negativa ele ouve don't. Ele sabe que é no presente. Did. Se a criança ouve esse som, did. Ops, ontem, semana passada, né? Esse som remete, né, o ouvinte para diferentes tempos, né, verbais. Quando você ouve o som will, ops, futuro, would.
Este é o nosso ia, né? Faria, andaria, é o futuro do passado, na verdade. Vamos pegar aqui então o do, gente. Do. É impossível fazer uma pergunta sem um verbo auxiliar. É impossível fazer uma frase negativa sem usar um destes verbos auxiliares aqui. Por exemplo, vamos aqui. Do, o verbo auxiliar do, que na verdade é fazer, né? Do é fazer. Então, quando eu digo I eat, eu como, né? Eu como. Na verdade, existe aqui o auxiliar do, que nós não usamos mais. Ele caiu. Mas ele está ali. I do eat. Eu como. Ok? Não falamos mais esse do aqui. Hoje, se usarmos esse do, a frase fica enfática. I do eat. Eu como sim. Tá? Então vamos tirar ele aqui. Vamos tirar o auxiliar do da frase afirmativa. Vamos colocar aqui o do seguido de not. I do not eat. Eu não como. Eu posso juntar do com a partícula not. Vejam como fica. I don't eat. Eu não como. Então, o que é don't? Don't. Esse T você fala ou não? Quando você fala uma frase inteira, você não fala o T, tá? Porque o T está no mesmo lugar do N, então ele some. I don't eat. I don't. I don't, esse O tem o som de O. Don't. I don't, ok? I don't eat. O que é don't, então? Don't é não no presente. Don't é igual a não no presente. Estamos vendo o auxiliar do. Ele é o auxiliar que remete a pessoa, faz o interlocutor, o ouvinte, faz ele entender que é presente. Está falando no presente. Então, existem 15 verbos auxiliares, portanto, existem 15 formas de você dizer eu não em inglês. Don't é não no presente. Vai ter o não no passado, o não no futuro, ok? I don't eat. Don't é não no presente. Se você quiser fazer uma pergunta no presente, você vai ter que começar com do. Se você fala, Alan, do you? Eu sei, opa, ele vai perguntar no presente. Do you eat fish? Eu vou tirar aqui o fish, eu vou deixar só. Do you eat? Quando você começa a tua pergunta com do, eu sei que o verbinho aqui está no presente. Do you eat? Ok. Então vejam, I eat, nós tiramos o do daqui para a frase não ficar enfática, ele caiu. I eat, então para você falar uma frase afirmativa, você não vai usar o auxiliar do. I eat, I don't eat, eu não como, vejam que don't é não no presente. Do you eat? Você come. Do. Então, se você fala, Alan, do you? Ele vai perguntar no presente. Como nós temos 15 verbos auxiliares, nós temos, portanto, 15 maneiras de dizer não em inglês. Nós acabamos de ver aqui do no presente. Did é passado de do. Vamos pegar o did e voltar aqui para o nosso quadro. Vamos colocar aqui o auxiliar did.
Então, quando uma criança, ou nós, né? Quando ouvimos did, oops, passado. Então, vejam, eu havia dado para vocês ali 4 formas verbais. Eat, ate, eaten e depois eating, que é comendo, eating. Para falar no presente, eu vou colocar aqui ate. I ate. Originalmente era assim, ó. I did eat. Eu comi. Com o tempo, aquele did caiu e nós falamos hoje I ate. Eu comi. Nós vimos aqui que don't é não no presente, né? Então, didn't é não no passado. I didn't eat. Eu não comi. Assim como eu fiz ali, don't é não no presente, eu vou fazer aqui didn't é não no passado. Vou colocar aqui umas aspinhas. Ó, não no presente. Didn't é não no passado. Didn't. Vou colocar em itálico aqui. Didn't é não no passado. Don't é não no presente. Viu que legal? E na pergunta? Eu disse há pouco que se você quiser fazer uma pergunta, você vai ter que usar um dos 15 verbos auxiliares. No presente, você usa do. No passado, você vai começar com did. Alan, did you? Quando você fala isso, eu sei, ele está perguntando no passado. Did you eat? Então, did you eat é você comeu. Então, vejam, é impossível fazer uma negativa sem usar um verbo auxiliar. É impossível fazer uma pergunta sem usar um daqueles 15 verbos auxiliares. I don't, eu não, no presente. Do you, estou fazendo uma pergunta no presente. I didn't, I didn't, eu não, no passado. Did you? Podemos fazer a mesma coisa pegando aqui o will. Vamos pegar o will, que vocês viram que ele é um auxiliar para o futuro, né? Então vamos colocar aqui o will. I will eat. Eu comerei. Então vejam que, diferentemente de do e did, o will aparece na afirmativa. Vejam aqui, I eat. Eu não usei o do aqui. I ate. Eu não usei o did. Por quê? Porque eu tenho as formas desses verbos, né? Aqui. Eat é presente. Ate é passado. Por isso que eu não preciso aqui colocar o do aqui para dizer que é no presente, porque eat é presente já. Eu não coloquei aqui o did porque eu tenho aqui a forma negativa, a forma no passado. I ate, eu comi. O will não. O will não tem a forma dele no futuro. Por isso que eu tenho que usar o will aqui na frase afirmativa. Tá claro? Vejam aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui novamente. Então, eat é presente. Ate é passado.
Por isso que eu não preciso aqui de did, porque eu tenho a forma no passado, mas cadê a forma do futuro aqui? Não tem. Então eu tenho que usar o auxiliar aqui em todas as frases positiva, negativa e interrogativa, vai aparecer o will ali. I will eat. A negativa, I will not eat. Eu não comerei. Ok? Eu posso juntar ali o will not. Will not vai ficar won't. Won't, tem som de O ali. Won't. I won't eat. I won't eat. Eu não comerei. Então, esse O tem som de O. Wo, won't. I won't eat. Ok? E na interrogativa, will you eat? Will you eat? Você vai comer? Você comerá? O que nós vimos agora? O que vimos então até agora? Não é possível fazer uma frase negativa sem usarmos um destes verbos auxiliares. Não dá para fazer uma pergunta sem um deles. Se você for perguntar no presente, comece com do. Se você for perguntar no passado, comece com did. No futuro é will, ok? Aí temos outros casos com can, que é poder, né? O próprio verbo to be, que é o ser e estar. Mas o que eu quero deixar para vocês, então, nesta aula de hoje é o seguinte. Você quer estudar inglês? Você pode fazer com um professor particular, numa escola, tá? Aprender com um amigo. Você tem que saber que você quer aprender os verbos auxiliares. Primeiro de tudo. Se o seu professor não sabe disso ou não vai te ensinar agora os verbos auxiliares, você diga para ele. Eu quero aprender os verbos auxiliares. Por quê? Porque com os verbos auxiliares você vai poder falar no presente, no passado, no futuro. Tá? Então, com exceção de do e did, você vai precisar usar um desses verbos numa frase afirmativa, numa frase interrogativa e numa frase negativa. Mas vamos falar de frase interrogativa e negativa. Não é possível fazer uma pergunta sem um deles, não é possível fazer uma negativa sem um desses verbos aqui. Se você quiser estudar os verbos auxiliares, você pode vir aqui. Cadê minha página? Está aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Você pode vir aqui na minha página, alanyuri.com. Está aqui, alanyuri.com. Vejam, verbos auxiliares. Você tem eles aqui. No meu curso, se você vier aqui em básico, gramática sobre texto, você tem aqui 114 unidades com o foco nos 15 verbos auxiliares. Ok? Por exemplo, o did, ele aparece aqui na unidade 12, ó. O do aparece aqui na unidade 6, ó. Ok? Aí você me pergunta, Alan, se eu aprender os verbos auxiliares, eu estou falando o inglês já? Eu digo para você, a estrutura básica, sim. Quando você aprende os verbos auxiliares, você pode falar no presente, passado e futuro, mas para falar no presente, passado e futuro, você precisa de vocabulário, né? Aí vamos falar sobre vocabulário, como pegar vocabulário numa outra aula.
Você precisa também aprender pronúncia e expressões idiomáticas, né? Porque muitas vezes o americano se expressa sem nós podermos traduzir. Por exemplo, para eu perguntar quantos anos você tem, eu não vou traduzir quantos, how many years do you have. Eu não posso, porque a expressão, a maneira que o americano usa para perguntar isso é diferente da dos brasileiros. O americano pergunta: como velho é você? Como velho é você? How old are you? How old are you? Então você precisa dos 15 verbos auxiliares, você precisa aprender a pronúncia, você precisa de vocabulário e expressões, né, idiomáticas. Não podemos traduzir tudo. Eu gosto de traduzir, vejam. Eu tenho um carro. I have a car. I have a car. Eu posso traduzir. E eu posso traduzir quase tudo. Então traduzam. Pensem em português e traduzam. Aí você vai aprender o que não traduzir. Fica mais fácil, né? Então, gente, por enquanto fica essa dica que eu creio ser muito importante. Aprendam os verbos auxiliares. São 15.